essa aliança é sinal que eu amo você e lhe serei fiel. Que Deus me ajude. Se fosse possível ter dados sobre cornos aqui no Brasil ou no mundo, eu tenho certeza que os números não seriam tão baixos assim não. O que você acha? Não à toa, logo nesse início de 2023, já temos aí 3 cornas no top 3 global do Spotify. Tá rindo porque ela é corna? Ok, tudo bem. Ela é corna? Ela é, mas ela é top 3 global no Spotify, meu amor. É um must da estação. Mas então, bora fazer uma pesquisa aqui rapidinho? Quem aí que tá me assistindo já foi galhado? Bora, boba, pode falar. É normal, assim, não precisa ter vergonha. Lá na frente do quartel mesmo, até esses dias atrás, ó, tava cheio de corno e eles não tinham vergonha. Agora então que o Lula assumiu, já era. O comunismo foi finalmente instaurado. E agora, sabe, o seu macho é o nosso macho. Vai ter que dividir, já era pra monogamia. Esconde o marido que nós tá pra roubar hoje. Não, mas agora falando sério, amar é bom demais, né, gente? Às vezes até vale a pena ser corno. Ou eu tô errado? Se apaixonar, então... Que sabor delicioso. Inclusive, acredito que é uma experiência que todos deveriam viver, se assim quiserem, né? Ou melhor dizendo, ter o direito de viver. Porque vamos lembrar que em alguns lugares aí do mundo é proibido até com pena de morte. Mas não é exatamente disso que eu quero falar hoje não, tá? Hoje eu quero que a gente converse sobre, amor. Só amor. Eu sei que o sonho do casamento faz parte do imaginário aí de muita gente. Até eu, quando era mais novo, antes mesmo de eu me entender direito com a minha sexualidade, eu já sonhava com casamento. Eu já fui da turminha dos que pensam que o amor romântico pode nos garantir aquela tão sonhada vida feliz, você sabe? Eu mesmo sou cria da Disney. Quem conhece... conhece. Eu fui doutrinada pela escola de Mickey Mouse. Mentira, porque senão eu seria homofóbica e não homossexual. Pra quem não sabe, eu sou o @Xonatas. É Xonatas? Sou psicólogo e produzo conteúdo pra internet. E hoje eu quero conversar sobre amor romântico de verdade. Porque assim, não existe mais gente disposta a se comprometer. Hoje em dia ninguém quer nada com nada, não é? A fidelidade não é mais valorizada como antes. No Brasil não há homem pra mim. E essas são coisas que a gente não ouve só por aí pela internet ou numa mesa de bar, mas inclusive dentro da clínica. Hoje fica nítido que muitas pessoas estão com medo de se relacionar simplesmente porque nada é garantido. Não tem como se garantir a fidelidade, o tempo dessa relação ou os frutos que ela pode trazer, né? Nada pode garantir o tão desejado felizes para sempre como nos filmes da Disney. Às vezes, inclusive, a Frozen beija a Bela Adormecida e simplesmente sai do script. Beijo gay. Acontece. Existe um certo medo de dar espaço à casualidade e de dar espaço para o que não é seguro. É um certo medo de se arriscar, de arriscar novas possibilidades, conhecer uma pessoa nova ou conhecer um novo tipo de relação ou simplesmente sair de casa para viver algo diferente. Muita gente, mas muita gente mesmo, prefere estar no ideal do que improvisar na vida. E assim, o que seria a vida se não improvisar? Porque ninguém sabe. Eu não sei, você sabe? Muitos querem saber tudo sobre uma pessoa antes mesmo de se abrir a possibilidade de algum tipo de relação. Mas tudo mesmo, eu quero saber tudo. Quando eu falo tudo. E assim, no fim, me parece que é uma dificuldade para lidar com a frustração de que o outro é diferente. O outro é uma outra pessoa, não é exatamente a sua metade. E que as relações não ocorrem só por amor, mas também por vários outros fatores envolvidos. Então é uma escolha, deixar bem claro, é uma escolha com muitas variáveis. Aliás, essa ideia de cara metade é muito antiga na humanidade. Desde Platão em um banquete quase 400 anos antes de Cristo, onde o personagem Aristófanes conta aquela famosa historinha que Zeus, ao castigar a humanidade, dividiu a alma de cada um ao meio em 2 metades, deixando para cada pessoa a busca desesperada por essa metade que falta. É essa historinha antiga que dá muita base para a compreensão do amor romântico que a gente tem hoje. E se, ao invés de ter sido dividida simetricamente, a alma foi dividida em vários pedaços desiguais? E se existem 8 almas dentro de um único ser? Ou então, e se nem existe alma? Para a psicanálise, que bebe bastante dessa fonte, o amor é a aspiração por completude. Mas é importante dizer que é a aspiração por completude e não a completude em si. Ou seja, o desejo de se completar.
Porque, repetindo o que eu já disse lá no meu primeiro vídeo, a falta nos constitui e não existe um objeto que de fato nos complete. Esse desamparo humano simplesmente não se resolve, justamente por conta da castração, lembra? Essa lei que nos impõe a linguagem e suas impossibilidades. E é por isso que Lacan diz que a relação sexual não existe. É possível até transmitir uma ideia a um outro, mas não é possível transmitir um todo, ou então apreender completamente esse outro e saber exatamente o que ele sente ou pensa, entende? O sujeito é dividido então não por Zeus, mas pela linguagem. Ao lidar com todo esse mal-estar, a gente procura no amor algo que possa recuperar a felicidade. E o resultado é sempre o mesmo, a gente falha miseravelmente, não tem outra. Dois seres não foram feitos para se complementar, não tem jeito. Até porque o real nos impõe limites. Entre o sujeito e o outro habita a linguagem e essa comunicação é pautada por mal-entendidos. Então assim, por que é tão difícil desencanar do amor romântico? Lendo os textos do Preciado do livro Um Apartamento em Urano, eu percebi que até ele, no auge da sua desconfiança militante, caiu no conto do amor romântico. Preciado, para quem ainda não conhece, é um autor que eu gosto muito. Ele, inclusive, é um crítico importante da psicanálise e é um homem trans. Acho importante dizer isso só para deixar claro que as produções dele não habitam a heterocisnorma. Passando por alguns dos seus textos, dá de ver claramente que o Preciado sempre questionou tudo, menos da entidade casamento, menos da entidade amor romântico. Até que então ele se divorcia de sua esposa e começa a fazer parte das estatísticas das pessoas que se divorciam. Aí pronto, quebrou tudo, dá de ver claramente que o Preciado tá angustiado nos textos. Enroscou. E como não, né? Em um dos textos que ele fala sobre esse episódio, como fruto de toda essa angústia, ele diz que, presta atenção que é bom, agora que eu não creio mais no amor, pela primeira vez estou preparado para amar, de forma finita, imanente, anormal. Dito de outra maneira, sinto que estou começando a me preparar para a morte. Ai, ó, chega a arrepia. O cara tá no fundo do poço, bicho. Tá na cara. Mas é profundo, né? O que ele falou é profundo. Eu gostei. E eu acho massa que, no fim de tudo, a reflexão dele é justamente sobre a morte e a finitude das relações. Até porque a experiência humana nunca foi só vida, nunca foi só amor, nunca foi só prazer. A experiência humana inclui também a morte, a finitude da matéria. Entender isso e aprender a aceitar o fim das relações em como nada é fixo é uma parte importante também de se entender como é o amor. Nada é pra sempre. Então assim, por que a gente ainda acha que as relações não vão acabar? Tem gente até que não gosta muito de pensar na possibilidade, os verdadeiros inimigos do fim. Terminar? Jamais. Mas também não é à toa que o amor tenta proteger o sujeito da angústia. Uma angústia que, por sua vez, é um sinal desse desamparo inseparável ao sujeito falante. É o fim, é a morte, é o real, o impossível de se escrever. Também acho importante a gente se lembrar que o fim de uma relação não necessariamente significa romper ou divorciar, mas pode também ser o fim daquele modelo que começou. A relação pode ter começado de um jeito e amanhã vai ser diferente. Normal, as coisas mudam mesmo. A gente muda. É a ordem das coisas e não adianta espernear. E isso tem muito a ver como nunca estamos preparados para perder. Perder alguém, perder algo, se perder, perder por não ganhar, perder tempo, enfim. Assim como num poema famoso da Elizabeth Bishop, a arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las que perder não é nada sério. Faz parte da vida. Mas também nem por isso deixa de ser algo bem angustiante, né? Mas agora, se parar pra pensar, querer, mas não investir em uma relação ou em qualquer outra coisa que se queira, por medo de perder, também é perder. A vida do neurótico não é fácil, minha Lindy. Temos medo do nosso desejo, medo das mudanças, medo de recomeçar. No fim, é uma crise de desejo. Mas agora, voltando ao tópico casamento e traição, tá na hora de quê? Acho que tá na hora de repensar os modelos tradicionais, hein? E isso inclui as próprias repetições de comportamento, de falas, de pensamentos, enfim. Porque pra muita gente, o horror de um relacionamento romântico é justamente a traição. Ao mesmo tempo em que a traição acontece a rolê aqui no Brasil. É quase parte do roteiro aí de muitas relações. Inclusive, é aí que mora a desconfiança. E eu sei que realmente dói ser traído.
Dói um término, pode mexer com nossos traumas, nossa autoestima, realmente mexe com a gente. Por isso que chama traição, né? Essa palavra é tão forte. Mas assim, socialmente muitas coisas poderiam ser consideradas um horror numa relação e não necessariamente são. E outra, gente, vamos conversar. Muita gente perdoa a traição. Deus tem misericórdia. E não tem coragem de terminar, ou de divorciar, ou de chegar em um outro acordo nessa relação. É normal. É normal. Algumas pessoas escolhem suas relações como pulsão de morte. Mais uma vez, parafraseando aí, Paul Preciado. Por isso que às vezes me irrita um pouco essa coisa do militante de Twitter falando de monogamia versus poligamia. Eu sei que realmente tem muitos por aí que se dizem não monogâmicos, que se sentem assim, o Buda na Terra, encontrar a iluminação. Mas o que me irrita mesmo é o jurídico da monogamia. O jurídico da monogamia não dá sossego, como se realmente precisasse de defesa, né? Fala sério, monogamia já é norma, gente, não precisa militar, relaxa. Pra muita gente, é mais uma coisa que faz parte do roteiro da vida. Não foi algo que cada um foi lá, inventou e escolheu pra sua própria vida. Mas sim algo que a gente aprendeu como normal. Ah, mas eu amo a monogamia, não vivo sem. Parabéns, meu alecrim dourado, vamos aplaudir. Mas a questão que eu quero chegar é, a monogamia é realmente o que tem de melhor para solucionar os problemas do amor romântico? Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, ela é parte do problema. Ah, então você tá dizendo que a não monogamia que resolve. Também não. Porque você sabe quem resolve? Você, gatinha! Acorda! Acorda, gente, vamos acordar. Você quem sabe onde o calo aperta, ninguém mais. E o ponto que eu quero chegar aqui e não pode escapar é que não existe receita pronta para a sua felicidade. Cada um tem que descobrir por si só. É um trabalho. É babado, dá preguiça até, mas fazer o quê? A vida é assim. Agora eu falo com vocês, minhas irmãs LGBTQIA+, que nos assistem. Nós, muitas vezes, pegamos emprestado da heterossexualidade, da cis-heterossexualidade, um discurso de produtividade e de sucesso que está associado à ideia de casamento, montar uma família, ter filhos, de monossexualidade, de monogamia, penetração, entre outras coisinhas mais que você pode imaginar aí. Mas antes de tudo, é preciso entender que por heterossexualidade, eu não tô falando de você aí, pessoa heterossexual que tá me assistindo, e das pessoas aí que você ama ou transa. Não é uma questão individual. É algo bem maior, é um conjunto de questões que estão muito além da intimidade das quatro paredes. Parafraseando mais uma vez o Paul Preciado, a heterossexualidade e o casamento é uma tecnologia social de reprodução politicamente assistida. É um regime político que controla os processos de reprodução da vida. Lacrei? A heterossexualidade, assim como a homossexualidade, a intersexualidade e a transexualidade, não existem fora dessa epistemologia colonial e capitalista que privilegia as práticas sexuais reprodutivas como uma estratégia de gestão da população, da reprodução da força de trabalho, mas também da reprodução da população consumidora. É o capital e não a vida que se reproduz. Nesses parâmetros, o casamento e tudo que ele acarreta tem mais a ver com acúmulo de capital do que com amor. Quem casa quer casa. Não é? Eu, pelo menos, estou aceitando só a casa. Já estava mais do que bom. Agora, botando para pensar. Depois de tudo que a gente passa dentro desse sistema, será que vale a pena ficar fixado em reproduzir os mesmos comportamentos dos casais héteros? Eu acho que não. Mas a resposta, mais uma vez, é sua. Só sua. Mas, a militância pode estar na ponta da língua. Mas eu acho que as pessoas têm que casar mesmo. Eu sou totalmente a favor do casamento. Se você quer, vai fundo. É só arranjar um marido ou a marida e subverte essa tradição aí. Porque, acima de tudo, é nosso direito e é também um contrato, né? E eu adoro a cara de fudido dos conservadores homofóbicos toda vez que algum LGBT se casa. Ainda mais com cerimônia. Pra mim é a melhor parte. Eu chego e choro de emoção. Eu sou pisciana, né, caramba? Tô querendo enganar quem? Me fala. Nem a mim mesmo eu ando enganando, imagina outra pessoa. Mas agora, voltando à psicanálise, porque eu não consigo ficar sem falar dela, quando falamos de reprodução, é preciso relembrar que a pulsão, que é sexual, só está realmente a serviço da obtenção de prazer, e não da reprodução. Nosso desejo, ele não é instintivo como nos animais. Ele não tem como fim exatamente apenas
reproduzir. Nosso desejo é sim efeito da linguagem. Lembra do vídeo sobre o sentido da vida? Já é a terceira vez que eu falo dele, hein? Se eu fosse você, eu clicava lá, nem que fosse pra assistir depois. Se é que você já não assistiu, né? E eu tô falando disso porque esses tempos eu também fiquei pensando sobre uma notícia em que o Papa disse lamentar que as famílias troquem filhos por pets. Até me impressiona essa ser uma preocupação da igreja no mundo como tá, mas não choca ninguém, né? Mais uma vez, o tópico da reprodução. O que seria a instituição igreja se não o amor romântico, o casamento e a reprodução? Toda vez que um líder cristão é homofóbico, misógino ou faz falas polêmicas do tipo, a gente já sabe. É igreja, é bíblico, tá lá. E de novo, não choca ninguém. A religião às vezes pode ser bem violenta. E tá na Bíblia, não é releitura, sempre esteve ali. Mas seguindo, já sabemos que o lema da igreja é a continuidade, é a expansão da fé. O propósito da igreja é casar e se reproduzir, senão a fé vai acabar, a igreja vai acabar. O que acontece com uma igreja só de velhos? Acaba. É a continuidade, ao contrário da morte, fazendo esse link com o Preciado, da humanidade, da igreja, do sistema econômico, do poder. Historicamente, capitalismo, igreja, família, tem tudo a ver. Inclusive esse discurso conservador que a gente já conhece sobre a instituição família, aquela família bem engessada, é mais uma forma de tentar manter as coisas como estão e de não querer lidar que as coisas simplesmente mudam e acabam. É por isso que falar de amor romântico é também falar de família, de sexualidade, de religião e, portanto, é também falar de política. Ah, mas religião e política não se discute. Discute sim, minha linda. Nosso ex-presidente mesmo fala tanto de família e até ele teve filho fora do casamento, defendeu o aborto, já se divorciou 3 vezes, boatos que já galhou e foi galhado, entre outras coisas, né? Só pode ser o melhor representante da família tradicional brasileira, você não acha? Mas enfim, dando continuidade ao raciocínio, a gente não suporta a ideia de que as coisas acabam. Nada é pra sempre. É angustiante pensar no fim porque é angustiante pensar na morte. É angustiante viver. Nascer não é fácil, estar no mundo não é fácil, você sabe. Conviver com a angústia é o mais difícil de tudo. Nada garante felicidade. E eu não tô sendo niilista e também não tô sendo hipócrita de dizer que o dinheiro não traz felicidade. Eu tenho certeza que eu estaria muito mais tranquilo na vida se eu tivesse dinheiro, né? Mas de fato, ele não garante. A felicidade não é uma constante. Lógico que eu não tô falando de garantias de cidadania, de estar no mundo e de ter comida, emprego, qualidade de vida, enfim, são direitos básicos. Mas de que na vida, nada vai garantir que você seja feliz de fato. Não tem como a gente se proteger da angústia e da vida dessa forma. Porque não tem como a gente se proteger de nós mesmos. Como diria a pensadora Rihanna, none of the shit promised. Nada dessa merda tá prometida, nada tá garantido. Nem o dinheiro, nem a felicidade. E aí que é possível pensar que se nada é garantido, eu posso tentar o que eu quiser, né? Por que eu não posso tentar outras coisas? Vamos continuar fazendo coisa que a gente não quer? Se nem o que a gente quer pode garantir que a gente seja feliz, talvez eu possa me arriscar. É claro, né, que o real, assim como a civilização, nos impõe uma lei que estabelece a impossibilidade de realizar tudo o que se deseja. Mas eu acredito que o importante mesmo é o trilhamento desse caminho do desejo. É o princípio de realidade do Freud. Eu escolho desejar dentro do que eu posso e do que eu dou conta. E não é pra justificar escolhas erradas também não, hein? E também não quero fazer juízo de valor. Mas nesse trilhamento é preciso fazer escolhas, que são de responsabilidade exclusiva de quem as toma. Simples. Estar numa relação romântica com alguém é uma escolha. E estar feliz numa relação não é estar com o ideal. Muita gente, inclusive, se acostuma a estar infeliz na relação. E isso, às vezes, tem muito a ver com costumes antigos. Ouve de pais e avós, amigos, que relacionamento é difícil mesmo. E que o amor tudo suporta, né? Como diz a Bíblia. A angústia, de fato, tá aí na vida e nas relações, mas não precisa ser só isso. É normal ser infeliz numa relação? É normal trair? Por que essa escolha? Precisa mesmo ser doloroso? E o principal, a troco de quê? De um ideal, de um casamento, de uma suposta monogamia? Não dá pra normalizar ser horrível nas relações. Muita gente tem medo até de se questionar e de olhar pra si próprio. Não é nem uma zona de conforto mais, é uma zona de desconforto que machuca, mas acostuma. Mas também não precisa levar ao extremo. Do mesmo jeito que não é preciso suportar tudo, também não vamos desistir do amor, né, gente? Viver é se relacionar com as pessoas, desde o momento que a gente nasce da barriga de alguém. Mas não adianta eu só dizer coisas bonitas aqui, porque na prática a gente sabe que o rolê é doloroso. Assim como
como preciado, mesmo quando a gente sabe que o amor romântico é uma criação artificial, isso não impede que a gente queira, né, que um outro nos corresponda, que um outro nos olhe, que nos ame. Se sentir amado faz também parte da experiência humana. Ah, mas eu preciso aprender a ser só. Tudo bem, Elis Regina melancólica, mas a gente nunca esteve sozinho. A gente só aprende a se comunicar nesse contato com o outro. É isso que nos faz sujeitos. Então, como se desfazer desse outro? Como se desfazer de querer ser amado? Eu tô falando aqui, quando eu falo de amor romântico, de tecnologias de gerenciar a vida e os desejos das pessoas. Somos bombardeados o tempo inteiro com modelos de felicidade, de como se viver, como amar. E no meio dos escombros, a gente tem que dar um jeito de criar a nossa própria forma de viver e de amar. E a gente quer ser muito. Eu queria ser tão melhor do que eu sou, mas eu sou o que eu consigo ser. De fato é isso. A sua melhor versão é a que você pode dar. A gente só dá o que a gente tem, não é? E às vezes nem isso a gente tá podendo dar direito. Dizem por aí, inclusive, que amar é dar o que não se tem para quem não quer. Quem na verdade disse essa frase foi Lacan, um safado, porque fofoca. Ele traiu a própria mulher com a mulher do amigo dele, também acadêmico e filósofo Bataille. Vocês sabiam dessa? E não só isso, ele também teve uma filha com a mulher do amigo, que depois inclusive se casou com um dos principais discípulos do Lacan, o Jack Alan Miller. É uma confusão, menina. Hoje eu tô só expondo a vida pessoal dos autores. Mas enfim, pra finalizar, o amor romântico não precisa ser o sol da questão. Não precisa estar ali no centro, fazendo essa analogia com o sistema solar. E ó, por experiência própria, eu já sei que ficar vidrado na mesma questão só nos leva para o mesmo caminho de frustração, toda vez. Agora, pensando em outras possibilidades para além do amor romântico, tirando também as expectativas sociais, o que você quer de um relacionamento? O que você quer para você? O que você quer da vida? De maneira sincera. Porque para além de ser sincero com um outro, às vezes a gente também não tá preparado para ser sincero com a gente mesmo. Aliás, tem muito das pessoas acharem que não pode mudar, como se as escolhas fossem fixas, como se aquela decisão fosse a sua única chance na vida, como se o desejo fosse sempre o mesmo. E na verdade, nosso desejo está sempre em movimento, ou deveria estar, né? Muitas pessoas estão presas no que elas devem fazer de maneira disciplinada e feliz, como se fosse obrigatório e contínuo. Mas assim, de verdade, o que você tem vontade de fazer? Você quer curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar, lógico. Porque se chegou aqui é porque você gostou, né? Então, por favor, apoie os LGBT, não seja homofóbico. Então segue a gente lá, entendeu? Dá uma olhada nas redes sociais e é babado. Até o próximo vídeo, beijos. Vai na sorte, viu, gente?